Saudações, sou o professor Louraci, estou aqui para dar continuidade a mais um vídeo aula para a nossa disciplina História do Cristianismo no Brasil, e hoje nós vamos falar sobre a Igreja Presbiteriana no Brasil, ok? O surgimento do presbiterianismo no Brasil iniciou através do americano Ashbel Green Simonton. Após a conversão mesmo, aos 22 anos, ele ingressou no seminário de Princeton. Então, falar do presbiterianismo, falar da fundação da igreja presbiteriana, você precisa de conhecer sobre o Ashbel Green Simonton, que é o fundador desta religião tão importante. Lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a religião, você precisa de entrar no portal da IPB, que é o portal da Igreja Presbiteriana no Brasil, e ali você vai ter todos os detalhes necessários para uma pesquisa mais profunda, ok? Então, como estava na continuidade, o Simonton, após 2 meses de sua ordenação, ele decidiu fazer missão, e ele viu o Brasil como um campo fértil para colocar em prática, esse desejo que é fazer missões, Então, percebendo que o Brasil era um campo fértil para missões, ele foi enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, E após 40 dias de navegação, ele chega em solo brasileiro, chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. Não foi uma viagem tão fácil, foi uma viagem turbulenta, com bastante dificuldade, mas ele conseguiu chegar aqui ainda com esse ânimo e esse desejo no coração, de fazer esse trabalho tão bonito. Como o resultado está aí, para todo mundo ver, Ele tinha um desejo também de pregar o evangelho aqui em solo brasileiro, mas em português, Até então, as pregações do evangelho era pregado em inglês e em latim, Então, qual era a visão do Simonton? Se vai pregar para portugueses, nada melhor do que pregar na língua nativa, na língua própria, do solo, que seria aqui do solo brasileiro, certo? Então, devido ao esforço, ele teve muito esforço, e ele contou também com o auxílio das famílias brasileiras, Ele aprendeu a língua portuguesa em apenas 8 meses, Percebe que há um esforço muito grande, para conseguir chegar a cumprir, o desejo que ele tinha, Em 22 de abril de 1860, surgem os primeiros frutos do trabalho de Simonton, Então, nesse dia foi fundada a primeira igreja presbiteriana no Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, O primeiro membro desta igreja, os primeiros membros desta igreja, chama-se Henry Milford e Camilo Cardoso de Jesus, E foi ingressado através do batismo e da profissão de fé. Em 1865 surge o primeiro presbitério, que é a reunião de algumas igrejas presbiterianas. Nesse mesmo ano, o ex-padre José Manuel da Conceição é ordenado pastor e se torna o primeiro pastor evangélico brasileiro. Interessante isso, Vamos gravar esse nome e o quão importante, O padre José Manuel da Conceição era um sacerdote católico que se converteu
né, ao protestantismo e em especial ao presbiterianismo, e foi ordenado pastor, né, e foi o primeiro pastor evangélico brasileiro. Interessante isso, né? Ele realizou um grande trabalho de evangelização itinerante. Ele foi um missionário itinerante no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fez um grande trabalho, fez um esforço, teve o seu esforço, teve o seu legado, né, nessas cidades, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Simonton, que já havia perdido a esposa Ellen, né, Ellen Murdoch, 1 ano e meio após seu casamento, por complicação do parto, né, infelizmente, aí ele também veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1867, porém de febre amarela, né, aos 34 anos de idade. E apenas 8 anos, após 8 anos da sua chegada aqui no Brasil, né. É interessante que foi muito rápido, né, a estadia dele aqui, mas na verdade, mesmo em tão pouco tempo, apenas 8 anos, fez esse trabalho, né, tão bonito, né, e tão profícuo, né, tão tremendo como isso nós vemos aí no decorrer da história, né. Então o ministério dele foi muito proveitoso, né. Após a morte de Simonton, a obra não parou, a obra deu continuidade, e quem deu continuidade a esse mesmo trabalho, desse legado deixado pelo Simonton, foi o pastor e cunhado, né, era o cunhado dele, né, o pastor Alexander Blackford, né. Então ele continuou o trabalho dele evangelístico, principalmente na cidade de São Paulo, né. E em 1869, após, né, a igreja crescendo assustadoramente, em 1869 chegaram os primeiros da igreja do sul dos Estados Unidos, né, os primeiros missionários, né, homens importantes, né, que veio da igreja do sul dos Estados Unidos, né, é o George Morton e Edward Lane, que se estabeleceram em Campinas, São Paulo. Então, havendo nesse período a consolidação do presbiterianismo no Brasil. Em setembro de 1888, é fundado o primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, né? Ou seja, a reunião de alguns presbitérios. Nesse mesmo ano, o seminário presbiteriano, que havia sido criado no Rio de Janeiro e depois transferido para São Paulo, é novamente transferido, desta vez para Campinas, onde permanece até hoje. Em 1911, a Igreja Presbiteriana ela teve a ousadia, né, de enviar o primeiro missionário, o reverendo João Mota, né, e ele vai para Portugal, né, fazer um trabalho missionário, o primeiro missionário da Igreja Presbiteriana da história, né. Engraçado, né, a resposta de todo esse trabalho bonito, né, nós vemos aqui no que está acontecendo hoje, né, no presbiterianismo, nas igrejas presbiterianas. Por exemplo, hoje a igreja conta com mais de 5.000 igrejas por todo o Brasil, mais de 5.000 congregações, mais de 3.000 pontos de pregações, mais de 8.000 pastores, mais de 25.000 presbíteros, mais de 33.000 diáconos e mais de 1 milhão de membros. Infelizmente, também, né, com todo o progresso da igreja, o crescimento, né, desta igreja poderosa, ela foi ofuscada em partes por uma grave crise, né, que abateu sobre a igreja, né.
isso já no final do século XIX, né, do século XX. E essa crise, ela veio abater a igreja, né, houve divisões, houve cismas, né. Então, essa diferença de prioridade entre o sínodo e a junta de missões de Nova York, houve uma separação, né, uma divisão desta igreja. Mas interessante, qual foi o motivo? Veja bem, o sínodo queria o apoio para a obra evangelística e para instalar um seminário, né, em solo, né, brasileiro, né, para dar continuidade, né, na questão de missão, trabalhar com um seminário, especificamente nesse sentido, ao passo que a junta preferiu dar ênfase à obra educacional. Então, devido a essa questão de prioridade, né, houve assim a divisão do sínodo, né? Então, novos presbitérios foram criados. Então, surgiu aí dessa maneira aí, devido a essa questão, essa divisão. Então, outras denominações, a partir desse cisma, né, surgiu, né? Não dá para entrar em detalhes, mas você pode, quem quiser pode procurar no portal da IPB, como eu disse, e ali você vai achar todos os detalhes do que eu estou dizendo, né? Surgindo novas igrejas, né? A base doutrinária é a mesma, né? Calvinista, o formato de governo é presbitério, né? Através dos presbíteros, e só que surgiu outras igrejas, né? É importante, por exemplo, a igreja presbiteriana independente, a igreja presbiteriana conservadora, a igreja presbiteriana fundamentalista, a igreja presbiteriana renovada do Brasil. Então, mas mesmo assim isso não atrapalhou a obra missionária através, né, desse gigante, né, que é a igreja presbiteriana. Uma curiosidade que eu quero dizer para vocês aqui sobre o termo presbiterianismo ou o termo presbiteriano foram adotados pelos reformados, né, nas Ilhas Britânicas, no caso a Escócia, Inglaterra e Irlanda. Isso se deve ao contexto político-religioso, né, em que o protestantismo foi introduzido naquela região, no qual a forma de governo da igreja teve uma importância preponderante. Os reis ingleses e escoceses preferiram, né, eles trabalhavam, eles acreditavam, eles colocavam em prática o sistema episcopal, ou seja, uma igreja governada por bispos, né, e arcebispos, o que permitia um maior controle da igreja pelo Estado. Já o sistema presbiteriano, isto é, o governo da igreja por presbíteros eleitos pela comunidade e reunido em concílios. Interessante isso. Significava um governo democrático e autônomo em relação aos governantes civis. Esse formato era totalmente diferente do episcopal. Então, daí, né, todo local que você vê qualquer uma das igrejas presbiterianas, acredite, o governo é através do presbitério, ok? Uma coisa também que eu queria destacar para vocês aqui, que eu acho muito importante, nós temos aqui no Brasil uma das mais importantes faculdades, talvez não só do Brasil, mas do mundo, que é a Mackenzie, né? Ela foi fundada em 1870, é uma das faculdades mais importantes que nós temos, e ela é presbiteriana, né? Então ela foi fundada pelo casal norte-americano George Chamberlain, né?
e a senhora Mary Chamberlain, né? Ela era pedagoga. Então, mas qual era a intenção dela em fundar a escola? Ela queria cuidar da igreja presbiteriana que já existia, né? E das crianças, que não era aceita nas outras escolas, né? E independentemente de classe social, independentemente de situação financeira, né? Então surgiu com essa intenção, né? De cuidar de crianças que não era aceita pelas outras escolas, né? E aí transformou-se também nessa grande escola, que se você também se interessar, eu te aconselharia procurar aí no site. Você encontra aí, né, no Google, né, você pode procurar lá Mackenzie, e ali você vai encontrar toda a história dela também, que é uma história maravilhosa de você poder ler, né? Tem os artigos também, né? E também tem no próprio YouTube, você vai encontrar ali vários documentários falando sobre a Mackenzie, falando sobre a igreja presbiteriana e a força que ela tem do evangelismo aqui nesse país. E ela tem contribuído muito com muitas coisas aqui no nosso país desde a sua fundação, tanto no sentido sociopolítico, tanto no sentido psicológico, transformado vidas mesmo nesse sentido. Então, essa é a importância da igreja presbiteriana no Brasil, e te aconselho a procurar conhecer um pouquinho mais da história, procurar conhecer um pouquinho mais sobre o Simonton, que é o fundador desta importante igreja em solo brasileiro. Eu sou o professor Loraci e desde já também quero agradecer a você por esta atenção. No mais, em breve estaremos gravando mais um outro vídeo com outros temas com relação à história do cristianismo, ok? Boa noite, fique em paz.